Então tá contigo aí, Valdemir. Ok. Vamos lembrar aqui que eles estão fazendo os preparativos para vir para a Terra. Estão vindo da colônia Nosso Lar para a Terra, para algumas missões aqui na Terra. E aí eles estão conversando com o Aniceto, e o Aniceto está explicando a eles uma série de situações que nós vamos continuar, já que semana passada nós falamos do filme, não estudamos o Mensageiros. Então nós vamos continuar o que faríamos na semana passada. E aí, Angélica, é o Aniceto que se mostrava muito satisfeito. Vou Você abrir a parava, porta para a gata. Fui abrir a porta para o gatinho. tá Quer sair? certo. Ga- Gatinho, Pode gatinho tem que ter começar? passe livre. É. Pode começar. Aniceto, que se mostrava muito satisfeito, esperava-nos no centro, marcando a partida para o meio-dia. Ansioso, aguardei o instante aprazado. De novo, Não nos... eu sublinhei essa parte aqui, ansioso. Tá? O André sempre faz essa colocação. Ansioso, aguardei. Só que não é a nossa ansiedade de hoje, tá, gente? A ansiedade da década de 50 era uma ansiedade completamente diferente da nossa hoje. Então, hoje nós não conseguimos viver o presente. Nós não conseguimos estar no presente. Ou estamos no passado ou estamos no futuro. Mas no presente não estamos. Então, a gente precisa, essa ansiedade aqui, a gente tem que entender, é uma expectativa. Está na expectativa da viagem, como uma ansiedade boa, aquela da entrevista de emprego, aquela da viagem, aquela ansiedade que não nos paralisa. Não nos ausentamos de nosso lar como os viajores terrestres, geralmente carregados de matalotagens e volumes diversos. Aqui, disse Aniceto jocosamente, toda a nossa bagagem é a do coração. Na terra, malas, bolsas, embrulhos, mas agora devemos conduzir propósitos, energias, conhecimentos e, acima de tudo, disposição sincera de servir. Alguns companheiros presentes riram-se com gosto. Nesse instante, nosso orientador fez algumas recomendações. Designou colegas para a chefia de turmas de aprendizado, estabeleceu programas de serviço e notificou que voltaria à colônia diariamente por algumas horas, deixando-nos, Vicente e eu, nos serviços da crosta, em trabalhos e observações que deveriam prolongar-se por toda a semana. Lembrando aqui, eu não sei se vocês se lembram, logo no início do capítulo, no início do livro, quando ele chega no centro de mensageiros, o André chama Vicente, que é médico, para se unir a ele e fala de outras profissões, de outros profissionais que estão ali também estudando, que estão ali também trabalhando. Então, o Isso. Aniceto vai deixar, está designando agora encarregados para esses trabalhos e vai voltar diariamente à colônia para supervisionar os trabalhos. Mas Uhum. todos os dias ele vem para a crosta, onde vai deixar André e o Vicente trabalhando, onde todo mundo trabalha. Isso aí que é interessante. Tem ninguém ansioso, todo mundo trabalhando. A conseguir um emprego desse, até eu queria. Tomara que quando eu chegar lá, arrumar um emprego desse, vai ser bom. Vamos lá, Angélica. Despedimos-nos dos camaradas de luta, repletos de esperança. Era a nossa primeira excursão de aprendizado e cooperação aos semelhantes. Quando nos puséramos a caminho, nosso instrutor observou: creio que a viagem para vocês será diferente. Certo, estão habituados à passagem livre, mantida por ordem superior para as atividades normais de nossos trabalhos, e trânsito dos irmãos esclarecidos em vésperas de reencarnação. Como assim? Perguntou Vicente, admirado. Pois não sabia? As regiões inferiores entre nosso lar e os círculos da Terra são tão grandes que Ciclos da exigem. carne, né? Aí tá terra? Não, da Carne. carne. Não, eu que li errado. Ah, tá. Então, deixa eu voltar. Pois não sabia?
As regiões inferiores entre nosso lar e os círculos da carne são tão grandes que exigem uma estrada ampla e bem cuidada, requerendo também conservação, como as importantes rotas terrestres. Por lá, obstáculos físicos, por cá, obstáculos espirituais. As vias de comunicação normais destinam-se a intercâmbio indispensável. Os que se encontram nas tarefas da nossa rotina sagrada precisam livre trânsito, e os que se dirigem da esfera superior à reencarnação devem seguir com a harmonia possível, sem contato direto com as expressões dos círculos mais baixos. A Só absorção um de minutinho, elementos. Angélica, só lembrando, é o cuidado que eles têm, né, com quem está vindo, que tem uma missão. E especialmente o que me chamou a atenção aqui foi o cuidado com quem está reencarnando, com quem vem para reencarnar. Como a dona Laura, por exemplo, que lá no livro Nosso Lar, né, que ela vem para reencarnar, e outros. Então eles têm o cuidado de manter uma estrada, vou botar aspas nessa palavra, né? Mas é o que ele diz, manter uma estrada limpa, límpida, clara, iluminada, para que ninguém perturbe o futuro reencarnante, para que ele não seja importunado, digamos assim, e não sinta dificuldade na reencarnação. Vamos lá. Peraí que eu estou anotando aqui um negócio. A absorção de elementos inferiores determinaria sérios desequilíbrios no renascimento deles. Há que evitar semelhantes distúrbios. Nós, porém, seguimos numa expedição de aprendizado e experiência. Não devemos, por isso, preferir os caminhos mais fáceis. Eu não compreendi muito isso, não, o que ele falou aí. Essa interferência no renascimento deles. Esses espíritos que vêm para reencarnar não podem sofrer perseguição Sim, se a essa estrada não, perseguição, se essa estrada tá. não estiver desimpedida. Sofrer qualquer tipo de assédio. Mas E isso poderia, por exemplo, impedir esse renascimento, impedir que o não, espírito reencarnasse? não impediria, mas geraria Ah, dificuldade, poderia gerar um trauma. Vou usar aqui a linguagem da psicologia, tá? Poderia gerar um trauma, poderia gerar uma dificuldade para ele. na Medo reencarnação, no processo reencarnatório. no processo, É. mas não interferir no espírito, assim, quando ele é reencarnado, não. Eu quero saber se essa interferência vai afetar, vamos supor, a missão, não, o que está destinado a ele. Vai dificultar o processo reencarnatório, pelo que eu entendi. Vai ser Pois algum é, obstáculo para é isso. só o processo, né? Porque dificultar o processo, na minha cabeça, é uma coisa. E dificultar a reencarnação, ele, na reencarnação dele, é outra. Então, a Sim, minha são dúvida coisas é, diferentes. então, a minha dúvida é essa, assim, em que esse desequilíbrio no renascimento deles, quer dizer, poderia haver uma interrupção, poderia ele estar preparado para reencarnar e falar, não, esse desequilíbrio que deu, então não reencarna agora. Eu creio até que poderia. E aí me lembra aqui do livro Missionário da Luz, que não sei se vocês leram, A Reencarnação de Segismundo, Sim. onde há um cuidado grande do ministro, do Alexandre, que está quando o André está coordenando o trabalho, para que a reencarnação pudesse ser bem sucedida, porque eles eram inimigos, o Segismundo Inimigos. e o futuro pai, inimigos, e qualquer coisa poderia despertar lembrança neles que atrapalhasse a reencarnação. Vamos admitir, por hipótese, por favor, só estou fazendo ilação aqui, tá, gente? Vamos admitir, por hipótese, que nessa estrada eles encontram lá um bando de malfeitores. E os malfeitores digam para ele algumas verdades, que ele não pode, que ele não precisa saber. Conforme o Sigismundo não sabe lá, não soube que o pai dele era o inimigo dele.
Assim Então, como o ele pai, pode perturbar, ele pode para ficar não, perturbado. exatamente, para não perturbar esse trabalho. Agora, o processo, a programação reencarnatória, não creio que fosse prejudicada, mas É. o processo reencarnatório, eu imagino que sim, poderia criar alguma dificuldade. É claro que os espíritos superiores vão trabalhar isso para contornar essa Uhum. dificuldade, mas é possível sim que haja essas dificuldades no processo reencarnatório. Esse processo, a gente sabe lá no Livro dos Espíritos, vai falar sobre isso, né? Que existem espíritos tão endividados que o processo de auxílio é o encarne compulsório, ou a Compulsório. reencarnação compulsória, né? Então você Hum. imagina espíritos nessa categoria, quanto eles não são perseguidos. E mesmo assim reencarnam. Agora, também temos notícia de que existem processos obsessivos que ocorrem durante o processo gestacional. Mas esses espíritos precisam reencarnar. E eles são amparados, protegidos para que isso aconteça. Nós também sabemos que existem espíritos que desistem do processo reencarnatório, provocando o aborto espontâneo. O que leva eles a esse abandono? Pode ser que o Pode medo das ser. experiências, né? Ou, Uhum. ou a influência desses perseguidores, levando a ele a exacerbar esse medo e desistir da experiência. Então, existem muitas coisas que podem acontecer ou não, né, nisso que nós estamos vendo aqui na descrição. Entendeu? Então, depende do livre-arbítrio dele também, porque se é uma gestação interrompida porque o espírito não quer reencarnar por algum. Então, foi o livre-arbítrio dele que optou, Sim, que ele mas fez a opção. lembrando que se for compulsória, ele virá. Uhum. Entendeu? Então a gente tem sempre que evitar, é que eu falo sempre, né? A história da receita de bolo. Do bolo. Aham. Falando aqui algumas possibilidades. Enquanto possibilidades, tudo que nós falamos aqui pode acontecer. Mas quem vai determinar? Quem vai determinar é a vontade divina. Uhum. Ah, mas ele não quer de jeito nenhum, mas ele vai reencarnar. É o momento. As pessoas com quem ele precisa conviver já estão prontas. Não há como desperdiçar isso. Aí ele vem. Entendeu? Por mais que ele não queira, ele resista, mas porque ele não sabe o tamanho do benefício que aquela reencarnação vai promover para ele. Entende? Agora, existem outros que podem opinar, né? E nesse caso, com certeza vai ser dito a ele o quanto que essa atitude vai prejudicá-lo, mas ele pode mesmo assim dizer não, não quero. Sim. Vou adiar. E É. será respeitado. E Vai será adiar um respeitado. pouquinho. É, Deixa para depois. isso. Diga, Rosemary. O livro Nossos Filhos São Espíritos. Eu li também porque na minha primeira gravidez eu tinha sangramento, né? Aí eu fiquei assim, preocupada, aí me deram esse livro e eu acabei lendo. Um dos casos fala disso. Você falou, Mauro, uma, uma mulher, ela engravidava e abortava. Só que ela não tinha, nem ela, nem o marido, nenhum problema físico. Ali, os médicos não encontravam. Só que abortava. E aí ela foi fazer um tratamento espiritual. Eu acho que foi para algum tratamento de desobsessão. Enfim, o espírito queria reencarnar como filho dela. Não queria, não pelos pais, e sim pelo avô, que tinha sido amigo dele no passado, e ele tinha sido pai de quem ia ser mãe dele. Né? A mãe tinha sido filha dele e o avô tinha sido um amigo que não cuidou quando ele foi para a guerra e tudo, e ele era viúvo, ele não cuidou dessa filha, largou, né? Não cuidou da menina. E aí eles brigaram e ele levou essa mágoa com ele. Então, Deus, na sua infinita misericórdia, ajustou ali o processo para que ele viesse como avô para amar e eles se perdoarem. Eu sei que
deu certo porque numa sessão o avô, que tinha sido amigo, pediu perdão. Esse relato está no Nossos Filhos São Espíritos, no livro. E a gestação seguiu e foi. Entendeu? Não, ela Isso não aí. teve mais o aborto. Ok. Podemos avançar, pessoal? Vamos lá. Continuemos? Identificando-nos a perplexidade, Aniceto concluiu: imaginemos um rio de imensas proporções separando duas regiões diferentes. Existe o val que oferece transporte rápido e há passagens diversas através de fundos precipícios. Pela Aqui, expressão. aqui quando está falando da abertura do Mar Morto, é você que está falando. Eu me lembrei disso aqui. Existe um val, já tinha lido isso aqui, né? Existe um val, ou seja, um lugar raso, onde é possível atravessar a pé, de cavalo, Uhum. Rápido, né? atravessa rápido. A exemplo de Moisés lá no Mar Vermelho. Exato. Pela expressão do bondoso instrutor, concluir que ele poderia voltar à colônia quando quisesse, que não encontraria obstáculos de qualquer ordem, em parte alguma, em razão do poder espiritual de que se achava revestido, mas fazia-se peregrino como nós por devotamento à missão de ensinar. É porque Quer ele dizer, tem para uma ele não missão. teria obstáculo. O Foi Aniceto tem uma isso. missão, ele tem que voltar todo dia. Então, ele vem para a Terra, trabalha aqui, volta, trabalha lá. Então, ele não pode ter obstáculo, ele não pode ter obstáculo no caminho. Ele precisa ter o caminho livre. Quando ele está vindo para a Terra, nessa viagem, ele prefere, não escolhe os caminhos fáceis, como eu disse aqui, né? Uhum. Sem preferir os caminhos fáceis. Não devemos, por isso, preferir os caminhos fáceis. Por Mas, missão de devotamento. exatamente, quando ele volta diariamente, ele precisa encontrar o caminho livre para ir e voltar sem dificuldade, ou com pouca dificuldade, digamos assim. Vicente e eu não dispunhamos de expressão vibratória adequada aos grandes feitos. Éramos vulgares, quanto o era a maioria dos habitantes da nossa cidade espiritual. Isso aqui me chamou a Possui... atenção. Me chamou a atenção isso aqui. Quando a maioria dos habitantes da colônia espiritual são espíritos, segundo o André Luiz, vulgares. Espíritos ainda com dificuldade, espíritos comuns, sem nenhum grande poder, digamos assim, ou nenhuma moralidade tão exaltada. Eu achei interessante a maioria dos moradores. eles são iguais ao André Luiz, né? Tanto que ele foi parar lá, né? É, Acho que é aquela moral, mais ou menos. exatamente. Possuíamos, bom, mas tinha a Dona Laura, né? Alguns lá que eram melhores, né? Ah, Assim, mas sim. já estava um patamar mais elevado um pouquinho, né? E tem os próprios Líder, orientadores, né? Que têm capacidade, os orientadores, os ministros, que ajudam nesse processo, os ministros lá dos ministérios do nosso lar. mas é que ele fala, é a maioria que era como ele mesmo, né? Quer dizer, do nosso É, lar, não sei quantos habitantes tem, então. Possuíamos apenas alguns princípios de volitação, contudo, permanecíamos muito distantes do verdadeiro poder. Nunca vira, pois, a energia e a humildade em tão belo consórcio. Aniceto dirigia-nos firmemente como orientador de pulso, vigoroso e sábio, mas não vacilava em se fazer igual a nós, a fim de servir como devotado companheiro. Meditando sobre a lição sublime, em pleno impulso volitante, contemplei as torres de nosso lar que iam ficando à distância. aí entra a parte poética do André Luiz. Mas é Uhum. interessante essa posição do Aniceto. Mesmo ele sendo firme, mesmo sendo sério, mas vamos caminhar juntos, vamos encarar as dificuldades juntos, é dar exemplo.
É assim que se educa, né, segundo aí os educadores, com exemplo. E ele está O dando verdadeiro líder. o verdadeiro líder, exatamente. Um líder tem que ter essas características, né? Veste a camisa e Bom vai mesmo. à frente. A Que, Diga, viagem? Sandra. desculpa, É, fala, Angélica. Não, pode É, falar, Sandra, já terminei. Ah, tá, tudo bem. desculpa, Angélica, então, interromper você. Tudo bem. Olha só, me veio uma coisa agora na cabeça, porque eu acho que é falta de informação mesmo. Por exemplo, o espírito está no nosso lar. Ele já está com condição de ir para uma evolução maior. Ele é necessário reencarnar na Terra para que socorra. Aí, depois da passagem, ele vai direto para uma colônia, vamos dizer, um pouco acima do nosso lar, no caso do nosso lar, ou ele vai direto, estando lá no nosso lar, passar por uma espécie de. Eu vou falar isso, mas isso está também tão desgastado que eu não acho que é bem isso. É segunda morte, é como se houvesse uma segunda morte. E ele sai daquele estado para um outro estado vibratório. Não, Você tem. tem nada a ver uma coisa com a outra. E, Tem. e isso acontece no livro Os Missionários da Luz. Ah, é? O Alexandre, no final do livro, ele está se preparando para ser promovido, com aspas aqui as palavras, tá? Sim, Para sim, ser sim. promovido, para ter acesso a uma colônia superior. Ele vai em espírito. Ele não vai Ah, sim. reencarnar, ele não vai desencarnar, ele não vai morrer de Entendi, novo. entendi. Vai como ele está. Ele vai direto, então, Sim, sem processos bastante, assim, considerando fortes o que acontece aqui na Terra, né? Morre e aí depois não acontece. É de lá para frente. porque a vida verdadeira é a vida do espírito. É a vida vibracional. Tá, entendi. O Asclépios, lá no livro Obreiros da Vida Eterna, que pertence numa categoria mais alta, da Terra, mas a mais alta, já não tem nem corpo mais. Entendi, entendi. Então ele não precisa, segundo o André Luiz, lá no livro, ele pode reencarnar a cada 500, 800 anos em missão. Sim, sim. E o Alexandre, do livro Missionário da Luz, está caminhando para esse ponto também, sendo promovido, de novo, com aspa na palavra, sendo promovido, Sim, vai sendo ascensionado a uma colônia superior. sim. Sempre Mais estado uma dúvida tirada. Obrigado, tá? bom. E aí vamos entrar no capítulo 15, que trata da viagem propriamente dita. Uma parte aqui, Valdenir. Eu Sim, fico claro. assim pensando, no final, eu acho difícil imaginar, como disse, vocês vão ter que desenhar agora mesmo. É que ele fala, meditando sobre a lição sublime em pleno impulso, volitante, quer dizer, ele estava lá volitando, né? Contemplei as torres de nosso lar que iam ficando à distância. Seria como se por exemplo, eu saio, estou viajando, né? Em determinado ponto, quando eu deixo assim, quando eu olho para trás, a cidade ficou longe, naquele plano. Uhum. É, Sim. ela não está num outro plano, a cidade. Então, por exemplo, eu saio daqui para Goiânia. Em determinado momento, quando eu vejo, eu já não consigo ver mais os últimos prédios, os últimos edifícios que estavam ali ao redor, nas cidades satélites. Sim, Vou Sim, dizer assim. sim, o cenário vai exatamente. mudando. Assim, aqui no nosso lar, que ele fala as torres de nosso lar, quer dizer, de onde ele saiu. O nosso lar não fica também nesse nível da crosta? Sim, mas acima, né? E é uma dimensão diferente, né? Acima, acima da crosta. É. Ele está Imagine a crosta como voltando. uma cebola, o Angélica. Oi? Imagine essa crosta como uma cebola. As várias camadas lá. É, Os, as rodas. faixas vibratórias.
Aí nosso lar estaria em quê? Se eu cortar a cebola assim, Ah, ela não sei. aqui. Não, aí não dá para saber, né? Aí não dá para Não dá para desenhar. saber. Mas está logo uma das primeiras. Ah, tá. Mas Porque tem aquela colônia, eu acho que a gente vai ver aqui, que ainda é mais próxima, Campo da tá? Paz. Entendeu? Então ele vai, hum, sai do nosso lar, vem para essa colônia que ainda é mais próxima, e dali eles vêm fazer o trabalho que tem que fazer. Entendeu? porque naquele livro Voltei, tem um momento que ele fala, ele saiu de lá e foi para a praia. Ok. Ele estava na praia, né? Ele está perambulando aqui no ambiente terrestre. Isso. Aqui o André ainda não, né? Eles não chegaram aqui, Ainda não. Eles disse a agora, perambular por aqui não, né? Estão a nesse livro, caminho. eles estão a Hum, caminho de. tá. É como se você pegasse um helicóptero e Hum. começasse voando, saindo de Brasília. Os prédios vão ficando pequenininhos, você vai se afastando, os prédios vão ficando pequenininhos, vão ficando longe. Vai chegar um ponto que você não A- vê, Até não ver mais. você não vê mais. Sei. Diga aí, Carmen Vieira. Microfone fechado. Carmen? É o microfone que está fechado. Carmen, enquanto você se encontra, eu vou passar a palavra para o Carlos, tá? Também levantou a mão. Diga. Rapidinho, a dúvida sobre o nível, né, que a Angélica falou, ele um pouquinho antes ele falou lá que as regiões inferiores entre o nosso lar e o Círculo da Carne são tão grandes que existe uma estrada e tal. Então, é o que o Mauro falou, né? As regiões inferiores entre lá, nosso lar aqui são várias, né? Essa camada aí, esse jogo de camadas aí que o Mauro falou aí. É, perfeito. Aqui, a cada região deve ter uma dificuldade diferente aí. É, e vocês leram Obreiros, né? Da Vida Já. Eterna. As dificuldades lá daquele casa transitória de Fabiano, né? O quanto eles têm dificuldade a superar, a serem superadas ali. Tudo bem, Carmen? Mauro, você abre o microfone dela? Não consigo, não. Estou tentando aqui, mas ele não está abrindo, não. Acho que ela vai ter que abrir de lá para cá. Mas, Carmen, vai tentando aí. A hora que você abrir, você pode falar, tá bom? E nós vamos começar o capítulo 15, que começa a viagem. Viagem. Não é a novela, não, é a viagem aqui do. É, não era aquela viagem, é a viagem do André Luiz para a Terra. Depois de empregarmos o processo de condução rápida, atravessando imensas distâncias, surgiu uma região menos bela. O firmamento cobrira-se de nuvens espessas e alguma coisa que eu não podia compreender impedia-nos a volitação com facilidade. Creio que o mesmo não acontecia ao nosso instrutor, mas Vicente e eu fazíamos enorme esforço para acompanhá-lo. Oi, Só um agora minuto. foi. Só um minuto, Angélica. Ah, pois não, Carmen, pode Desculpa, falar. peraí. Agora eu não estou escutando vocês. Oh, meu Deus, deu uma Pode falar, confusão estamos te aqui. ouvindo. Oi. Ah, mas aí eu não vou escutar a resposta. Ela não está Peraí, ouvindo. que confusão. Ah, meu Deus. Ah, eu não estou sabendo. Ah, meus irmãos, deixa, eu faço depois uma pergunta, eu escrevo lá, vou Tá bom, escrever. tá Tá bom. ruim aqui. Obrigada. Escreve que o Mauro traduz. Tá. O que eu ia falar aqui, veja como aquela Aí, ideia. não sei por quê. Oi, Carmen, fica calma. Agora, agora tá bom, agora deu certo. Pronto. Beleza, diga. Então, eu ainda lembro. É assim, eram duas perguntas. Ah, tá. Primeira, é, é que a colônia Nosso Lar e o Valdemir falou Campo da Paz, que vai descendo, né? Por exemplo, nas casas espíritas que a gente escuta, né? Existe em cima, né? Ali,
os ambulatórios, hospitais, os espíritos, nós podemos desencarnar quando desencarnamos, e nossos conhecidos também, irmãos, eles são levados, recolhidos nas casas espíritas? Ou, como é que é isso, assim, de verdade? Então, Quando dizem, Diga, Mauro. pode falar, Valdinho. Não, eu estava lembrando aqui do Obreiros da Vida Eterna, de novo. O, ah, o espírito é desencarnado, o Dimas e todos os outros são desencarnados, são tirados do corpo e são levados para essa casa transitória Fabiano de Cristo, não para um casa espírita, mas para uma casa, numa colônia espiritual, para que eles se adaptem à nova realidade. Eles são levados, inclusive, antes de desencarnar. Eles são levados através da emancipação. Então, eles saem do corpo, são levados até lá, voltam, e voltam até se adaptarem à situação. E aí eles são desencarnados. Eu não sei, eu não conheço nenhum relato de que alguém desencarne e vai ser recebido na casa espírita, vai ficar na casa espírita. Eu não conheço nenhum relato desse. as pessoas falam, né, que na casa espírita tem é, enfermarias, né, tem lugares onde acolhem os espíritos. Então, eu queria saber se isso é uma lenda ou se realmente Não, existe. isso existe de fato. Só que Sim, é na dimensão espiritual. As sim, marcas, né? as marcas Sim, estão ali no meio das cadeiras. As marcas estão ali no meio. Só que não sim, ocupa o nosso lugar. Mas sim, sim, acontece verdadeiros tratamentos durante uma palestra, por exemplo. O André fala, com, inclusive, de cirurgia né, com, espiritual. E acontece Carmen, cirurgias espirituais. Carmen, oi, a Mauro. gente não pode confundir a dimensão espiritual da casa espírita com uma colônia. São coisas Sim, diferentes, né? sim, eu entendo. Então, a casa Sim, espírita, como não só a casa espírita, qualquer ambiente terreno, ele tem a possibilidade da convivência do mundo espiritual. A única barreira ah, para os espíritos são as questões vibratórias, não materiais. Você lembra sim, aqui o caso que eu contei da senhora, que o meu cunhado se mudou, e lá estava a senhora na casa lá, convivendo, sim, não é? uhum, Então, isso pode sim, acontecer perfeitamente. Quanto à possibilidade de ser recebido na casa espírita, também não há nenhum mistério. O Kardec evocou o irmão que estava ali sendo enterrado, né, sendo feito velório, e na sala do uhum, lado estava ali conversando. Então também não há problema algum, né? Aqui, pô, algumas pessoas conheceram a minha sogra, tia Alice, né? A famosa tia Alice. Tia Alice, quando desencarnou, foi numa sexta-feira, foi numa quinta ou sexta-feira. E nós tínhamos trabalho mediúnico na casa num dia. E lá nós fomos para o trabalho mediúnico, né? Ela foi sendo preparada, que o enterro ia ser no dia seguinte, e nós fomos para o trabalho lá, na sexta-feira. E o trabalho transcorreu normalmente, depois um irmão, mentor da casa, o irmão Felipe, falou que ela tinha sido levada ali para se despedir da casa, dali, do ambiente da casa, né? Então, junto a uhum, ela estava alguns parentes, né? Estava a mãe, estava o esposo, estava o pai, estava o pai Joaquim, né? Que ao longo da vida dela toda foi o conselheiro dela, e então ela foi levada ali, passou pela casa, agradeceu e foi conduzida, né? Então, não sei se foi ah, conduzida para permanecer na casa ou foi conduzida para outro canto. Aí eu não sei dizer. Mas isso aconteceu sim, conosco lá. Então, em termos de possibilidade, existe. Se ocorre sempre, não sei. Por quê? Muitas das vezes a gente quer, mas não consegue. A nossa sim, condição naquele momento do desencarne não nos permite isso. Então, temos que esperar a nossa vez para saber como vai acontecer, né? Mas o não, importante sim, é lembrar, casa espírita não é colônia espiritual.
Não, sim, mas o que eu quero entender melhor ainda é assim, na casa espírita, há na dimensão espiritual, como eles Sim. dizem que enfermarias. Então, Nem assim, todas eu têm enfermaria. Nem nem todas. todas, né? Mas algumas têm, que dizem que tem, que vê, os médiums vê, a enfermaria, é lá. É, pode Então, ter. assim, sim, Pode mas ter. pode ter. Então, mas quando o espírito desencarna, alguém pode desencarnar e ser levado para essa enfermaria em vez como precisa ser preparado ainda, ou precisa ser cuidado. Ele pode ser levado Mas para uma então, enfermaria. Carmen, vai depender de cada um, minha flor. Não Não, eu existe sei. receita. Não existe Não, meu receita. amor. Não, eu estou entendendo. O que eu quero entender é assim: se essa vibração, se essa não é uma colônia, mas se uma enfermaria nesse ciclo da casa espírita, ela pode tratar também um espírito desencarnado e dali ele ser Pode, removido. Ah, tá. pode Então, isso ser eu entendi. transitório. Transitória, isso. Chega ali Pode ser para ser um pouco mais pacificado, né? Para isso, ser um pouco isso. mais estar numa condição melhor para depois ser conduzido. Ah, então, é isso que eu queria realmente, era isso que eu queria entender melhor. Tá Tá bom. bom. E a outra é assim, deixa eu ver se eu lembro. Aí foi que a Angélica falou, que eu falei, agora eu não sei se eu vou lembrar. Foi uma coisa que a Angélica falou. Se eu lembrar, eu falo, mas eu não estou lembrando aqui agora. Tá Se eu bom. lembrar, eu falo. Obrigada. Nada. Carlos, o Carlos não vai falar? O Carlos, Carlos, levantou a tua mão, baixou a mão, diga aí. Não, não, não. Ah, não. Tá Obrigado. tranquilo? o Tranquilo. Valdemir, Sim? o que a Carmen falou aí me recordou, lá no centro que eu frequento, né, lá na casa, nós tínhamos quer dizer, tem um ponto de ônibus quase em frente. E durante muitos anos morou nesse ponto de ônibus um senhor, eu chamava ele de Tião, ninguém sabia o nome, falava Tião. Ele andava assim, bem sujo, usava um turbante, ele enrolava, o cabelo dele cresceu demais, ele fazia aquele turbante, vários cobertores, e ele sempre ficava naquele dali. De vez em quando ele aparecia mais limpinho. Aí um dia eu perguntei a história dele lá, que era, se alguém sabia, ele foi um funcionário da Nova Cap, né? Quando vieram para Brasília para construir, e parece que ele teve um surto, alguma coisa assim, ou morreu e morreu um parente dele também, filho, tudo. Ele ficou abandonado e morava na rua. Não, mas totalmente desconectado da realidade. Ele não falava coisa com coisa. Aí, bom, o Tião ficou muitos anos lá e um dia ele desencarnou. Aí lá no centro nós fizemos a oração para ele. No dia que nós ficamos sabendo, né, que ele tinha sido enterrado um dia antes da nossa reunião. Aí nós fizemos oração, pedimos, porque todo mundo conhecia o Tião. Bom, passaram-se alguns, acho que uns 2 anos depois. Aí um dia eu estava na reunião e eu senti uma necessidade de escrever. Aí eu peguei o papel e comecei a escrever. Quando eu terminei a carta lá, a psicografia, eu falei, mas me deu assim aquela coisa, assim, eu falei, Tião. Aí eu assinei, Tião, né? E quando terminou a reunião, pediram para ler a psicografia. E nós achamos bem interessante. Era o Tião, que morou lá durante muitos anos no ponto de ônibus, e ele agradecia àquela casa, porque diz que ele foi muito bem acolhido na espiritualidade. Lógico que ele não falou com essas palavras de espiritualidade, ele foi muito bem acolhido porque nós fizemos uma oração por ele. E quando ele chegou no plano espiritual, ele chegou já assim, como ele quis dizer, como se ele estivesse descortinado, sabe? Há muita coisa para ele. E no Hum. final ele assinou como Tião. Aí a gente sabe que ele, se ele foi funcionário da Nova Cap, ele sabia ler, escrever direitinho, né? Depois que ele teve a crise, que ele não fez isso mais. Mas ele fala que o acolhimento dele se deu na nossa casa. Ele deu a entender. E para seguir ao plano espiritual. E foi justamente que no dia que nós ficamos sabendo que ele foi enterrado, a reunião foi no outro dia que nós fizemos a prece. E eu que recebi, até fiquei muito resistente, né, como sempre, Para de variar, né? assinar, para variar um pouco.
eu fiquei resistente, mas assim, foi muito coeso, sabe? Teve muita coerência em tudo que ele disse. Eu não lembro mais, eu não sei nem se eu guardei essa psicografia também. Mas ele foi atendido no cantinho. Foi muito interessante, o que É a o que Carmen falou é o que o agora. Paulo disse. A possibilidade, sim. É, Agora, mas a não, gente sabe que é uma enfermaria espiritual, né? É uma coisa não, que. não dá para É. generalizar. Todo mundo vai Uhum. passar por centro espírita, vai depois ir para lá. Não. Mas que a Uhum. possibilidade de ser essa casa transitória de Fabiano, lá do Obreiros, ser o centro espírita Cantinho da Paz, lá de Brasília, ou o Jeff aqui daí, Uhum. o SEAC aqui daí, é perfeitamente possível. Ali tem um ambiente propício para isso, tem energias, tem trabalhadores espirituais que podem e ajudam nesse momento de separação não só a separação do espírito do corpo, mas também do espírito de todo o ambiente, Isso, né? daquilo que está sendo atendido ali, porque muitas vezes a gente vê macas, vê espíritos ali esperando aquele irmão que está sendo atendido, né, na desobsessão, por exemplo, e levado nas macas. Como muitas É, vezes a gente vê o espírito que está lá, ele fala que gaiola é essa daqui, ele tem aquilo na mente, né? Que gaiola é essa que vocês estão me colocando? E não é, ninguém vai prender, é aquilo dele também que ele vê. É bem ó, complexo isso. minha tia, eu já contei isso aqui uma vez para vocês. Nós estávamos aqui em casa, aqui na ilha, né, fazendo limpeza no quintal e tal. Estava meu cunhado, e daqui a pouco ele pergunta assim: quem é Lourdes? Ele não conhecia essa minha tia. Quem é Lourdes? Eu falei: olha, eu conheço duas Lourdes. Uma que era lá do centro, lá do Pedro e Paulo, e outra que é minha tia. Essa minha tia está sendo enterrada hoje. É do jeito que ela estava sendo enterrada. Aí ele falou: não, é essa aí. É essa aí. Ela está aqui, me atazanando aqui. Ela quer dizer, está falando o seguinte, pedindo para a irmã dela, que era minha tia Leda, né? Estava lá na casa dela acendendo vela para ela, falou para parar com aquilo lá, pelo amor de Deus, né? E falando das pessoas que estavam lá no velório, né? Então veja que ela não foi para casa espírita nenhuma, era o dia do enterro, ela já tinha ido lá na casa da irmã, visto o que tinha acontecido, já tinha tomado Total. conhecimento que quem eram as pessoas que estavam lá no velório e tinha vindo aqui em casa para falar sobre isso. Ela não sabia onde eu morava. Então, provavelmente, ou ela foi atraída pela relação que tínhamos, ou ela foi conduzida pela espiritualidade para que ela pudesse encontrar alguém que desse o recado e ela ficasse mais tranquila. Então, veja, cara, as possibilidades são múltiplas. Múltiplas. Né? Não existe só isso ou aquilo, existem múltiplas. E dependendo da necessidade daquele companheiro, é o que vai ser feito para que ele fique mais tranquilo e facilite o retorno dele à vida espiritual. Né? Então, é isso que a gente tem que entender. Né? Quando eu falo que não tem receita de bolo, é nesse sentido, né? Que as coisas não vão acontecer sempre como está relatado numa obra qualquer. Existem várias outras possibilidades. Diga, Carlão. É como estavam falando de enfermaria, falou de obra, eu lembrei Nas Fronteiras da Loucura, Valdemir, que ele arma uma tenda, né, para poder receber aquele pessoal do carnaval que tá meio. Nas fronteiras da loucura, Pois é, é É, uma enfermaria, né? lá no no Campo centro da Santana. cidade. É. É uma enfermaria, né? Ele fez No um hospital, espiritual, né? Um hospital, né? Fez um hospital completo ali no Campo é, Santana. E Campo era Santana. temporário e ficou, segundo ele, Definitivo. ficou em definitivo. Então Ah, o hospital continua lá até hoje, no Campo de Santana, aqui no centro da cidade do Rio de Janeiro. É. Diga, Sandra. Mauro, isso me faz pensar o seguinte: isso dá uma calma, né? Saber que não é aquela tragédia que o enlutado, né? A pessoa que perde um ente querido,
ele acha que quem morreu, faleceu, vai estar sofrendo. Às vezes não, ele está sendo auxiliado. Às vezes não, eu acho que é o que vocês estão falando. Dependendo de cada caso, vai para cada lado. Mas vai sempre acompanhado, sempre com Deus. Se for necessário fazer uma reavaliação, né? Meu pai, quando faleceu, ele no mesmo dia mandou um recado para mim e disse assim: Poxa, para de dar soco nas coisas, porque eu comecei a bater nas coisas, porque ele sempre queria dormir e eu queria falar. Aí sempre dormia, eu não podia falar, não tinha com quem conversar. Aí eu falei, pô, agora que você quer, eu preciso falar com você, que é a última vez, agora você vai mandar eu calar a boca? Puxa vida! Aí ele, mas você está atrapalhando tudo aquilo que eu estou revivendo na minha memória que está errado. Desculpa, você não é o centro das atenções. Né? Isso é bem parecido com o meu pai. Então, se você não é o centro das atenções, desculpa, deixa eu continuar caminhando. Né? Na verdade, o meu amor por você, ele vem, existe, mas primeiro é o que eu tenho que estar passando. Então, por favor, não me perturbe. Foi o que ele disse, né? Ok. Pode Vamos lá? ser. Continuemos? Vamos. Aniceto percebeu de pronto nossos obstáculos e considerou: será conveniente utilizarmos a locomoção. A atmosfera começa a pesar muitíssimo e não devemos andar muito distante de Campo da Paz. Como que é? A atmosfera. Campo da Paz é uma colônia Aham. e que tem postos avançados para atender a irmãos necessitados. São são os postos, né, de atendimento, como se fosse É, nas romarias, tem os postos lá que dá café, que dá massagem nos pés. isso. Ele vai É assim que eu faço, né? É assim que eu faço analogia para entender. Quando vai aqui em Trindade, Goiás, né? De Goiânia a Trindade, tem a Romaria, aí eles fizeram esses. É um tipo Campo da Paz, é assistência. Paragens assistenciais. A atmosfera começa a pesar muitíssimo e não devemos andar muito distante de Campo da Paz. Não precisaremos ir até lá, todavia descansaremos no posto de socorro. Encontraremos ali os recursos indispensáveis. Mas que é isso? tem a casa e tem os postos de socorro. Então, tem a colônia e tem os postos de socorro que recolhem, quando possível, os espíritos que estejam em condições de serem recolhidos. Lembrando aqui o Carlos falou do Fronteira da Loucura, acho que foi o primeiro livro que eu li, onde eu vi o espírito jogava uma rede para pescar espírito. Então, o espírito pegava na rede, se ele estava pronto para sair, a rede resistia. Se ele não tivesse pronto, a rede desfazia na mão dele, como se a rede fosse de açúcar ou de gelo, botava a mão quente, derretia e a rede acabava. Então ele não saía. Só saía das furnas aqueles que estavam aptos a saírem. O que chama atenção aqui, gente, quando ele fala que a atmosfera começa a pesar muitíssimo, não é a atmosfera material que nós conhecemos, né? É a psicosfera mais próxima da crosta e dentro da crosta, né? Que dificulta essa questão dos espíritos que não são tão elevados, né? E que não conseguem se sobrepor a essa vibração, tá, gente? Lembrando que para os espíritos a única barreira que existe é vibracional, tá? Uhum. E lembrar aqui que isso aqui foi escrito em 1944, em plena Guerra Mundial. Então, o ambiente também da Terra estava muito sobrecarregado, com muito medo, com muita energia de tensão. Então, isso, naturalmente, eu imagino que dificulte também, segundo eles, dificulta também o trabalho deles. No livro das Fronteiras da Loucura, ele fala que no Carnaval ele não consegue ver o sol.
mesmo que nós, isso da dimensão dele, porque na nossa dimensão, o Sol está lá brilhando, tranquilo. Mas eles que não conseguem, em função do pensamento, das imagens, pensamentos que nós criamos, que as pessoas criam durante o carnaval, que era capaz de fazer sombra no Sol. Era como se fosse uma nuvem que cobria o Sol. Vamos lá? Vamos lá? Aí o André fala, né? Mas que é isto? Perguntei admirado da profunda modificação ambiente. Estamos penetrando a esfera de vibrações mais fortes da mente humana. É isso, viu? Achamos-nos a Da mente, grande distância. da mente humana. É exatamente essa situação do medo da guerra que espalhou pelo mundo inteiro. Quer dizer, as vibrações eram dos encarnados, né? Os encarnados. Achamos-nos a grande distância da crosta, entretanto, já podemos identificar desde logo a influenciação mental da humanidade encarnada. Grandes lutas desenrolam-se nestes planos e milhares de irmãos abnegados a que se votam à missão de ensinar e consolar os que sofrem. Em parte alguma escasseia o amparo divino. Nesse instante, chegáramos ao cume de grande montanha, envolvida em sombra fumarenta. No solo, desenhavam-se trilhas diversas, à maneira de labirintos bem formados. Observando-nos a estranheza, Aniceto falou com otimismo: sigamos. Nesse momento, ó Deus de bondade, alguma coisa imprevista me felicitava o coração. Contrastando as sombras, raios de luz desprendiam-se intensamente de nossos corpos. Extraordinária comoção apossou-me da alma. Vicente e eu ajoelhamo-nos a um só tempo, banhados em lágrimas, enviando ao Eterno os nossos profundos agradecimentos em votos de júbilo fervoroso. Estávamos embriagados de ventura. Era a primeira vez que me vestia de luz, luz que se irradiava de todas as células do meu corpo espiritual. Aniceto, que se mantinha de pé a contemplar-nos com expressão de alegria, falou comovidamente: muito bem, meus amigos, agradeçamos a Deus os dons de amor, sabedoria e misericórdia. Saibamos manifestar ao Pai o nosso reconhecimento. Quem não sabe agradecer, não sabe receber e muito menos pedir. Eu grifei isso aí. Eu Achei também. bonito isso aí. Eu também. Agradecer Muito é bonito. fundamental. Gratidão é fundamental. Por isso que Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz que nós devemos dar graça por tudo. Então, e aqui está ratificando a fala de Paulo, né? Agradecer, como é que ele diz aqui? Pediu, quem não sabe agradecer, não sabe receber e muito menos pedir. Então, tudo começa com gratidão, tudo começa com agradecimento. Há uma fala de um filósofo inglês que diz que não é a felicidade que o faz feliz, mas que o faz grato. Não é a felicidade que o faz grato, mas a gratidão que o faz feliz. Então, a gente precisa colocar isso na nossa cabeça, no nosso coração, né? Também. Diga aí, Carlão. Eu coloquei a interrogação, não foi agora não. Deve ser algum outro momento que eu li o livro e está escrito, onde está escrito de todas as células do meu corpo espiritual. Eu coloquei a interrogação que hoje em dia eu nem sei mesmo porque eu coloquei, mas coloquei aqui. Todas as células do meu corpo As espiritual. células, o equivalente às células materiais. Porque ele não tem célula material, a não ser a matéria quintessenciada do perispírito. A Ele tem expressão, né? Força de é, expressão. força de expressão, exatamente. Porque a luz saía do corpo do corpo inteiro, tanto de todas as células. É a maneira dele se expressar. E chegamos aí às 10 horas. É, Vamos parar. parar aqui durante muito tempo.
Se a gente lê sem interpretar muito, é uma leitura bonita, mas quando você começa a interpretar, ela é bem complexa, né? Muito complexa, o que ele fala aqui. É interessante. Não, eu acho complexo mesmo, eu tenho dificuldade é porque eu fico querendo imaginar como que é, né? E nós não temos capacidade de ainda, né? De Mauro, entender. Oi, você pode ficar um pouquinho depois que eu preciso fazer uma pergunta para você? posso? Tá, obrigada. Tá. Vamos então fazer a nossa prece. Obrigado, Valdeni, Angélica, todos que colaboraram aí. Vamos pedir a nossa irmã Eliane, faz a nossa prece, Eliane, por favor. Deus Pai de amor e bondade, mais uma segunda-feira de estudo, de esclarecimento. Só temos que te agradecer. Agradecer a ti, meu Pai, aos amigos espirituais que com certeza estiveram nos ajudando na compreensão, no entendimento, na facilitação do Vladimir, do Mauro, que sempre estão prontos para nos atender, a dar as respostas que ainda temos dúvida. Por isso, no dia de hoje, só temos que agradecer, porque cada vez que estudamos, nós podemos compreender mais essa doutrina maravilhosa que nos esclarece. Então, muito obrigado, Senhor, obrigado pelo apoio, obrigado por estar sempre ao nosso lado, nos mostrando o caminho, mas sabemos que a escolha é nossa. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Um beijo, gente, uma boa semana. Até amanhã. Boa noite.